Já falei em outro momento aqui sobre 5 fundos imobiliários para você investir visando a aposentadoria. Porém, hoje é diferente, já falando sobre 5 ações que você pode investir por longo prazo, principalmente se você busca receber dividendo ao longo do tempo e principalmente se você visa montar uma carteira de investimentos para sua aposentadoria. Separei 5 empresas que, na minha opinião, são boas empresas e ainda estão com preço atrativo e pode ser uma ótima opção para você estudar e até possivelmente colocar ela em sua carteira de investimentos também. Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui eu falo sobre diversos assuntos, principalmente relacionados a ações, fundos imobiliários, investimentos no geral e outros diversos assuntos relacionados também ao mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva, deixe o seu gostei no vídeo de hoje, consequentemente também deixe o seu comentário se você já investe ou se você já faz algum tipo de investimento com o seu dinheiro. Mas vamos diretamente ao que interessa, não é mesmo? Vamos falar de ações, das 5 ações que você pode analisar para montar uma carteira de investimentos para sua aposentadoria. E eu já vou começar bem, né? Já vou começar a nossa lista bem, falando primeiramente sobre o primeiro banco que surgiu no Brasil, o próprio banco dito Banco do Brasil, um banco que tem vínculo com o governo e para muitas pessoas pode ser uma má forma de investir, até pela questão às vezes do governo passar uma insegurança por decisões ou algo relacionado a isso. Mas mesmo se tratando de uma empresa estatal, onde tem um vínculo com o governo brasileiro, o Banco do Brasil é um banco muito antigo, um banco centenário praticamente, né? E sua estrutura, né, de operação é baseada na cessão de crédito, de cartões de crédito, empréstimos, abertura e prestação de serviços com conta corrente para os seus correntistas e dentre outros diversos serviços financeiros relacionados aí ao setor de atuação bancária. E nós podemos olhar um pouco de alguns indicadores. O código de negociação do Banco do Brasil é o BBAS3. Código de Ações Ordinárias, consequentemente. O preço hoje do Banco do Brasil é de R$ 49,02 por ação, né? Se você quiser investir, você vai pagar R$ 49,02. Olhando aqui um pouco dos seus dividendos, né? Os últimos dividendos que o Banco do Brasil pagou foram de 9,22% nos últimos 12 meses, ou um total de R$ 4,60 praticamente por ação que este banco pagou. É uma rentabilidade muito boa se considerando os cenários econômicos que nós estamos vivendo, né? Há empresas que pagaram um pouco mais, consequentemente, de outros setores, mas quando estamos falando de montar uma carteira para aposentadoria, consequentemente temos que levar em consideração a segurança ao longo do tempo, e o Banco do Brasil possui ótimos indicadores. As ações do Banco do Brasil só nos últimos 12 meses se valorizaram praticamente 29%. É uma ótima valorização para 12 meses, não é mesmo? Então você poderia ter recebido tanto dividendos quanto as ações poderiam ter se valorizado praticamente 29%, o que é relativamente bom. Mas vamos olhar um pouco mais sobre seus indicadores, né? Indicadores financeiros e de resultado também que são interessantes de se observar consequentemente. Os indicadores de valuation, primeiro falando sobre o PVP do Banco do Brasil está de 0,88, um PVP bom, né? Que consequentemente todo PVP abaixo de 1 significa que a empresa está sendo negociada a um preço menor do que o que ela realmente vale. O preço de uma ação, de acordo com o patrimônio do Banco do Brasil, hoje teria que ser de R$ 56,75. Então ela está sendo negociada abaixo, muito bem abaixo ainda, muito mais abaixo do que o seu valor patrimonial, ou seja, está com desconto. Ainda é um preço atrativo. E o seu PL também, que é outro indicador muito interessante que nunca deve ser deixado de observar, aqui está de 4,39. E se você não entende mais ou menos qual que é a dinâmica de analisar um PL, eu vou te explicar resumidamente bem rápido, tá? O PL é basicamente o seguinte, ele releva e traz a informação para quem está investindo de quanto tempo eu levaria para ter o retorno ao investir em uma ação do banco. Por exemplo, se eu compro uma única ação do banco, em quanto tempo eu vou ter consequentemente 100% do meu investimento. Então PL, preço barra lucro, é basicamente uma perspectiva de retorno. No caso aqui do Banco do Brasil seria praticamente 4 anos, né? O 4,39 pode ser lido também como 4 anos e alguns meses para ter o retorno. E claro, isso é uma consideração entre o preço e o lucro por ação que o Banco do Brasil, no caso, pagou. No caso aqui, o lucro por ação do banco é de 11,36. Consequentemente, dividido pelo preço de cotação de negociação de R$ 49, chega-se ao valor aproximado do PL. Ou em quanto tempo, e se eu tivesse esse mesmo retorno que a empresa teve nos últimos 12 meses, quanto tempo eu levaria para ter um retorno futuro? Ou quantos anos eu levaria para ter 100% do meu capital retornado para mim? E aí seria algo próximo de quase 5 anos. O que tá ótimo, né? Um PL bom, baixo, o que significa que a empresa tem ótimos potenciais de crescimento ainda e de retorno para quem está investindo. Isso são indicadores de valuation, né? Vou olhar aqui um pouco também sobre os indicadores de endividamento. No caso, não temos nenhuma informação a respeito de indicadores de endividamento, consequentemente
consequentemente o banco também não possui dívidas, né? Nenhum fator de dívida relevante para ser levado em consideração. Olhando também sobre indicadores de eficiência e rentabilidade, que são dois tipos de indicadores interessantes também. Primeiro, sobre a eficiência, quanto que a empresa tem de lucro, qual que é a margem de lucro da empresa. No caso do Banco do Brasil, a margem é de 12,35% atual, mas historicamente ela sempre teve uma margem ali próxima, né? A média da margem de lucro do banco é de 11%. Ele está aqui de acordo com a média histórica desde 2009. Podemos ver que através desse gráfico de barra, que a sua média de margem líquida é consequentemente aí próxima de 11%, o que é muito bom, né? Uma margem acima de 10% eu já acho, para um setor financeiro principalmente, eu já acho muito interessante. Outro indicador, o ROI, o retorno sobre o investimento, né? Quanto de investimento, por exemplo, de capital do investidor, qual que é a taxa de retorno desse investimento para quem está investindo? No caso do banco aqui, é de 20%, consequentemente um ROI muito bom também. São indicadores de eficiência e de rentabilidade. Quanto maior for esses indicadores, historicamente, né, não olhando só para um ano, por exemplo, olhando para um período mais extenso, quanto maior for esses indicadores, ótimo. Indicadores de dívida, quanto menor, ótimo também. Quanto maior, é um ponto de atenção, né? Eu gosto de empresas que têm um indicador de endividamento, no máximo ali até 3, né? Que seria dívida líquida sobre o PL, sobre o EBITDA, ou até mesmo dívida líquida sobre o EBIT. Esses indicadores, sempre que está acima de 3, eu já fico um pouco. Isso mostra que a empresa tem uma alavancagem, tem uma margem, que ela tem um grau de endividamento um pouco maior do que o que é considerável seguro. E aí, é um ponto de atenção. Não é o caso do Banco do Brasil, né? Como eu falei, é um banco muito bem consolidado e tem mais de 100 anos de história. Foi fundado lá praticamente na época ainda colonial pelos primeiros ali investidores e órgãos que o governo nosso antigo possuía no Brasil. E também sobre os crescimentos do lucro, outro indicador também que eu acho interessante, né? Um conjunto, eficiência, rentabilidade e crescimento. Quanto das receitas tem crescido, né? Quanto que o banco teve de crescimento de receita nos últimos 5 anos? Aqui ele teve um crescimento de 25%. Então as receitas que lá há 5 anos atrás tinham um valor, foram acrescidas em 25%. Isso mostra que o banco vem crescendo os seus ganhos, as suas receitas, ou melhorando operacionalmente as suas operações, os seus resultados. Isso também é ótimo. Então são bons indicadores, por isso que o Banco do Brasil seria a primeira ação que eu investiria para aposentadoria sem pensar 2 vezes. Outra ação que também tem alguns indicadores bem interessantes é a empresa CEMIG. Diferente do Banco do Brasil, que é uma empresa do setor bancário, a CEMIG é uma empresa do setor elétrico. E existem diversas outras empresas do setor elétrico também que possuem bons indicadores. Um exemplo, muitas pessoas falam bastante sobre ela, é sobre a Taesa, né? A Transmissão Elétrica de Energia Paulista, ou Aliança, como vocês desejam chamá-la. Mas a CEMIG, consequentemente, tem uma participação na Taesa. Talvez isso você não sabia. Mas a CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, possui uma participação, na Taesa, na Transmissão de Energia Aliança. E, consequentemente, se eu investir em CEMIG, consequentemente, eu também estou investindo de forma indireta na Taesa. E a CEMIG no momento tem alguns indicadores muito mais interessantes. O preço, consequentemente, da CEMIG, que tem um código de CMIG, código 4 ações preferenciais, tem um preço de negociação aqui de R$ 11,64. Os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, 7,5% ou 0,91 centavos por ação. Não é um dividendo tão exagerado, mas é algo mais aceitável no longo prazo e dentro da média do que a maioria das ações pagam, né? Nos últimos 12 meses a empresa se valorizou, as ações de código 4 se valorizaram 12,57%, o que também mostra que a empresa veio se valorizando bastante nos últimos 12 meses e pode, consequentemente, se valorizar mais. Olhando agora um pouco dos seus indicadores também, vamos olhar um pouco dos indicadores de valuation. E como eu já expliquei no primeiro momento, vamos só analisar de forma mais breve. O PL aqui, também de 4,5, é um PL ótimo, atrativo, bem interessante. Os dividendos eu não vou citar novamente, está dentro do aceitável. O PVP da CEMIG, código 4, está de 1,14. Consequentemente, tem outras empresas elétricas, até pelo sentido de ser empresa de um setor perene, onde é baseado na necessidade das pessoas, é algo que você não vai abrir mão, é da energia, independente do que aconteça. É uma empresa que ainda tem um PVP baixo. Se você for analisar a Taesa, você vai ver que o PVP da Taesa é de quase 2. Existem outras empresas que têm um PVP acima de 3, 4. E aí, é uma empresa que já está muito valorizada e pode chegar a se desvalorizar com o tempo. A CEMIG tem um PVP de 1,14 e ainda é um dos menores em relação às outras empresas elétricas também. Além disso, os indicadores de endividamento da empresa, são bem baixos. A empresa não possui endividamento alavancado. No caso aqui de 0,34 sobre o patrimônio líquido, ou seja, a quantidade de dívida dividida pelo patrimônio, da mesma forma que o EBITDA, que é um resultado operacional antes, sem considerar
amortização e depreciação, que é um tipo de reconhecimento financeiro, mas que não tenha peso de caixa, né? Ou seja, é um lançamento contábil que as empresas possuem de reconhecer a perca de valor de seus bens, mas que não é um resultado que gere prejuízo no caixa, por exemplo. É só um resultado gerencial, digamos assim, de passagem. E os indicadores de endividamento aqui da empresa são bem atrativos também, né? Como eu falei, endividamento baixo é bom, endividamento alto, pelo menos na minha visão, passando de 3, já é algo para ter um pouco de atenção. E agora falando sobre os indicadores de eficiência, rentabilidade e crescimento. O crescimento das receitas e dos lucros da CEMIG nos últimos 5 anos. Tivemos um crescimento nas receitas de quase praticamente 9,5%, um crescimento nos lucros de 45,94%, mais de quase 50% de crescimento nos lucros, né? Receitas é uma coisa, lucro é outra. Às vezes a empresa pode ter um crescimento grande nas receitas, porém o seu lucro continua pequeno ou diminuindo, né? Isso mostra que a empresa tem um aumento na sua geração de receita, porém o seu operacional, o seu custo pode ter aumentado desproporcionalmente. Então eu gosto muito de analisar isso aqui. Se o crescimento das receitas não é tão agressivo assim, porém os lucros crescem, mostra que a empresa está tendo um retorno, um resultado operacional muito mais viável, né? Ela está se transformando, está se alocando de uma forma mais viável e trazendo mais lucro para a empresa. Se eu sou investidor de longo prazo e eu quero receber dividendos, quanto mais lucro a empresa obtiver ao longo do tempo, consequentemente é o que eu espero receber, né? Quanto mais lucro, teoricamente, mais dividendos eu vou receber ao longo do tempo. Então, em questão de crescimento aqui, a CEMIG também tem ótimos indicadores. O ROI também da empresa é muito bom, de 28%. A margem líquida da CEMIG atualmente é de 18,48%. Historicamente, a sua média é de 13%, né? Ela está aqui mais próxima da média que ela obteve de margem líquida nos últimos anos. Pegarmos aqui 2019 de 12% e aí manteve uma média de 11% e agora em 2023, no caso, a sua média de margem líquida vem crescendo novamente. Então ela está em um momento, por exemplo, de crescimento da sua margem líquida. Pode crescer muito mais ainda nos próximos anos. Ou seja, mais outros motivos que me fariam comprar a CEMIG também, sem me preocupar muito com essas questões de ser surpreendido. Até porque é uma empresa do setor perene, é uma empresa que também tem muitos anos de história e uma estratégia de negócios muito bem distribuída por várias regiões do país, investimento em outras empresas também do setor elétrico, além da Taesa, e é uma ótima opção se comparado com outras empresas também do setor elétrico. Você já investe em alguma dessas empresas, em Banco do Brasil, CEMIG, ou qual empresa que na sua opinião é melhor que CEMIG? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito. E vamos direto para a nossa terceira empresa, que é uma empresa do setor de seguros. É outro setor também um pouco diferenciado, não são tantas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores desse setor, mas temos algumas empresas que se destacam aí. No caso, elas são a Porto Seguro, que é a empresa que nós vamos analisar agora, que tem o código PSSA3. Existe também o BB Seguridade, né, que é uma parte ali do Banco do Brasil, focada para securitizadora, plano de saúde e outras coisas relacionadas ali a seguros. E é claro, a BBSE, que é o código no caso da BB Seguridade, é uma empresa que no momento está muito cara e pode não ser uma opção tão viável, mas porém a Porto Seguro pode ser uma outra opção interessante para analisar, né? E é uma empresa também de um setor perene. Empresas de seguro são boas empresas também para se investirem, claro, se tiver ótimos indicadores, não simplesmente só por pagar dividendo ou qualquer outra coisa. O preço da Porto Seguro hoje é de R$ 25,41. Nos últimos 12 meses a empresa pagou dividendos um pouco mais tímidos, né, aproximadamente 3,73%. Não foram uns dividendos assim atrativos para algumas pessoas, porém a empresa se valorizou praticamente 19% nos últimos 12 meses e ainda possui espaço para crescer mais provavelmente. Vamos olhar um pouco sobre os indicadores agora. O PVP da Porto Seguro, consequentemente, hoje é de 1,47. É um PVP um pouco mais alto? Sim, só que no setor de seguros ainda é a empresa que, dentro dos parâmetros aqui de indicadores, ainda é uma empresa que vale a pena analisar, estudar e possivelmente investir para uma carteira de longo prazo. Porque o PVP dela é um pouco mais alto, mas é um setor diferenciado de outros setores, né? É uma empresa que dentro do setor que ela atua, existe apenas 2, 3 empresas que são as empresas que têm a maior participação no mercado de seguros. No caso aqui, a própria Porto Seguro, ela detém praticamente algo entre 2 e 2,5% de market share, que é uma porção do mercado inteiro de seguros e outros serviços relacionados que ela presta também. O PVP dela é um pouquinho alto, mas se você buscar um pouco sobre PVP de BB Seguridade, de outras empresas de seguros que tem indicadores bons também, você vai ver que ela ainda está barata se relacionada a outras. Falando sobre o seu PL, o PL aqui é de 9 e como eu já falei antes, o PL é basicamente uma relação do tempo que você levaria para
ter o seu dinheiro investido de volta. E na minha opinião, um PL aceitável para mim, né, pelo menos na minha visão, é um PL pelo menos 10. Teoricamente, se eu invisto hoje em uma empresa, em 10 anos eu vou ter o retorno 100%, né, se ela mantiver a média dos seus retornos, dos seus ganhos em 10 anos, eu vou demorar aqui no caso da Porto Seguro 9 anos para ter o meu dinheiro 100% retornado para mim. E assim sucessivamente, né? Então, teoricamente eu teria um ganho médio, se considerar rendimentos, valorização e tudo mais, de mais ou menos 10% ao ano. Não tá ruim, consequentemente, né? O PL ainda é um PL atrativo. Os indicadores de endividamento da empresa também são bons, né? A maioria dos indicadores estão negativos, consequentemente isso mostra que a empresa tem muito mais caixa do que dívida, né? Quando você vê um indicador de endividamento negativo, mostra que a empresa não possui dívidas e que a dívida, no caso, ela tem um poder de reversão, onde o seu caixa, o dinheiro que ela tem disponível é maior do que essas dívidas, então ela não vai sofrer nenhum tipo de problema em relação a pagamento dessas dívidas. Ela tem muito mais caixa do que as dívidas, consideravelmente é o que os indicadores aqui, menos 99 da dívida contra o PL e de 5,64 contra o EBITDA também, que eu já falei anteriormente a respeito. O crescimento dos lucros da Porto Seguro, nos últimos 5 anos, os crescimentos foram de 11,14% nos seus lucros. Já as receitas cresceram 10,41%. O ROI, o retorno sobre o investimento, também é bom, 16,29%. Eu considero um ROI de pelo menos, no mínimo, 10% adiante para poder investir também. Eu sempre levo em consideração esse tipo de ROI para poder investir em uma empresa. É a minha base de corte ali de definição e de decisão. A margem líquida, no caso, né, que é a margem ali antes do imposto de renda, do IRPJ e CSL, é um tipo de setor que possui uma margem um pouco mais apertada. Mais 6% ainda é uma margem até interessante se comparado a outras empresas, por exemplo, voltadas para o varejo, que tem uma margem às vezes de 1% ou geralmente apresenta resultados sempre com prejuízo. A margem sendo muito menos, abaixo até de 1%, né? Por ter um custo muito elevado operacionalmente e uma certa dificuldade de gerar caixa pela dificuldade principalmente desse operacional, né, consumir demais desse lucro respectivo que a empresa pode ter. Mas para o setor de seguridade é uma margem até boa, né? Podemos ver que desde 2014 a média da empresa sempre foi algo entre 6 e 7% de margem líquida. Então, consequentemente, ela mantém durante todos esses anos uma margem fixa ali de lucro, de margem de lucro líquido, consequentemente é interessante também. Então, são ótimos indicadores para a empresa do setor de seguros. Temos 3 empresas até o momento, cada uma de um setor diferente. Vamos para a nossa quarta empresa agora? A quarta empresa, que também pode ser ótimo motivo de investimento, é a empresa Copasa. A empresa Copasa é uma empresa do setor de saneamento básico e é uma empresa que tem os mesmos aspectos que a Sanepar. Sanepar também é uma empresa de saneamento e provavelmente você já deve ter escutado falar sobre Sanepar, pois é uma empresa bem conhecida também. A Copasa também é uma empresa muito boa, possui ótimos indicadores e é a companhia, né, que presta serviço de saneamento básico em Minas Gerais. É uma empresa que tem ali o mesmo perfil próximo, né, são empresas ali ligadas ao governo de Minas Gerais, também como a própria CEMIG, né, que é a Companhia de Elétrica de Minas Gerais, aqui no caso é a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais. E ela tem um preço de negociação aproximadamente aqui, na última data divulgada, de R$ 16,20. Ela estava há um dia desse custando R$23 praticamente. Agora ela está muito mais barata e vale a pena pensar em investir nessa empresa. Os dividendos que a Copasa pagou nos últimos meses foram de 9,66%. Um dividendo até bom, não é mesmo? Para uma empresa de saneamento. E aqui as ações da Copasa se valorizaram praticamente 12% nos últimos 12 meses. Interessante. Vamos olhar um pouco dos seus indicadores agora. O PVP da Copasa é de 0,87. Então é uma empresa que está bem descontada ainda, se tratando de ser a segunda maior empresa no setor de saneamento, além da Sanepar, é claro. Ela tem um PVP de 0,87, está com desconto bem interessante em relação ao seu preço patrimonial, que é de R$19,94. E o seu PL, ou tempo para ter um retorno do seu investimento na Copasa, é de 6 anos ou 6,7, como você desejar interpretar. Olhando aqui sobre os indicadores de endividamento da Copasa, os indicadores de endividamento também são equilibrados. Consequentemente, o que temos aqui com um pouquinho mais elevado é o indicador aqui de dívida líquida sobre o EBITDA, sobre o EBIT, e é de 12,16, né? Pelo menos na minha visão ainda é aceitável. Passou de 3 aí eu já não invisto, eu espero um outro momento, ou eu acompanho a empresa e não investiria nela com um indicador assim maior. Mas os outros indicadores são bem baixos, né? Temos aqui 1,4 para a dívida líquida sobre EBITDA e sobre o PL 0,43, o que ainda é aceitável. Vamos falar sobre os indicadores de eficiência. Margem líquida da empresa. Margem líquida atual da empresa é 16% sobre as suas operações, mas na média
a empresa tem aproximadamente, historicamente, em todos os anos, uma média de 12% de margem. Sua margem só teve aqui em 2015 um resultado praticamente negativo, consequentemente a empresa se manteve estável desde 2016 até o momento, mantendo sua margem aí acima dos 12%. Ou seja, a empresa consequentemente mantém os seus resultados dentro da média durante todos os anos. Se olharmos até lá no passado, 2010, 2011, ela sempre teve uma margem ali próxima de 13 a 14%, o que é bom, Historicamente a empresa mantém ali estável os seus resultados e o seu lucro também. Olhando sobre o ROI da Copasa hoje é de 14,28%, um ótimo ROI também. Os seus crescimentos de receita e lucros. Nos últimos 5 anos a empresa teve um crescimento das suas receitas de 7,38% e um crescimento dos lucros de 14%. E é aquele que eu falei, Quanto mais crescimento a empresa tem nos lucros, não só olhando para as receitas, melhor, porque aí é mais retorno para o meu bolso. Se eu sou investidor, eu quero receber dividendos. Quanto maior for os lucros dessa empresa, se ela está em uma curva de crescimento dos lucros, ótimo para mim. Eu quero receber dividendos ao longo do tempo. Se a empresa cresce, consequentemente, meus dividendos crescem também. As ações se valorizam, certo? Então, é outra empresa que também está com ótima opção de investimento, com PVP, está muito descontada, Dessas empresas, a Copasa e o Banco do Brasil até o momento são as mais descontadas e podem ser ótimas opções de investimento. E para fechar o nosso pacote com chave de ouro, vamos falar sobre uma empresa do setor de telefonia, outro setor também um pouco mais isolado, Não temos muitas empresas do setor de telefonia abertas aí com suas ações em bolsa de valores. Temos a Telefônica Brasil, que é a própria Vivo, Provavelmente você conheça como Vivo. O código das ações da Vivo é VIVT3, Códigos de ações ordinárias. O preço das ações da Vivo é de R$ 45,84. Os últimos dividendos que a empresa pagou foram de 5,36% nos últimos 12 meses e as suas ações tiveram uma valorização de 15,82% só nos últimos 12 meses. Teve uma valorização bem interessante também. A maioria das empresas nos últimos 12 meses se valorizaram bastante, Principalmente empresas de setores mais perenes, setores que sofrem menos influência. No caso de operadoras de telefonia, todos nós sabemos que o telefone é essencial para o nosso dia a dia, Mesmo que você não ligue ou não use o telefone como antigamente, mas todo mundo precisa de um chip e a empresa, além de ceder o chip para você, você paga por um plano telefônico todos os meses. É para usar a internet, enfim. Isso vai de pessoa para pessoa, além dos outros serviços que a empresa também presta relacionados ali, a questão da internet em casa, a própria telefonia, TV por assinatura e diversos outros serviços que são inclusos ali no hall de negócios da empresa. E a Telefônica é a empresa hoje mais consolidada, ela tem resultados assim bem equilibrados ao longo dos últimos 10 anos. Nós vamos olhar um pouco a respeito disso também. Por isso que a Telefônica hoje é a melhor empresa do setor de telefonia para se investir. Paga bons dividendos historicamente e é uma empresa bem consolidada, O PVP da Telefônica hoje é de 1,12, não é um PVP tão baixo, mas também, dentro do setor ainda é até aceitável, pois o setor de telefonia são poucas empresas. Se eu não me engano, tem mais 2 empresas, inclusive a TIM, que também é negociada, mas é uma empresa que já sofre um pouco com o impacto, do mercado, principalmente com a própria concorrência com a própria Vivo, mas a Vivo ainda é uma melhor opção quando se trata dessas questões, O PVP não é tão alto, mas também não é tão baixo, então é até aceitável para uma empresa desse setor. O PL aqui, no caso, é a única observação que eu deixaria assim. É um PL um pouco mais alto, 18,54 é um PL um pouco mais elevado. Se ela baixar esse PL, pode ser mais interessante ainda investir quando ela tiver com um PL um pouco mais baixo. Isso também é algo que se deve observar ao longo do tempo. Olhando aqui sobre os seus endividamentos, uma empresa também que tem um endividamento relativamente baixo. Sobre o patrimônio, 0,20, endividamento sobre o seu lucro líquido antes, sem considerar amortização e, querendo ou não, também depreciação, que é o EBITDA, 0,70. E o endividamento aqui com um grau de endividamento um pouquinho maior sobre o EBIT, que é de 2,2. Mas também não é nada exagerado se comparado a outras empresas. É aceitável ainda, pelo menos na minha opinião, Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se não concordar também tá tudo certo. Vamos olhar um pouco sobre a margem líquida da empresa, A empresa hoje tem uma margem líquida ali de 8,43, mas a sua média histórica é de 12,49%. Aqui desde 2008 a empresa sempre teve uma margem próxima, que oscila ali entre 9% e 10%, 12%, às vezes um pouquinho mais. No caso aqui, como 2018, a empresa teve uma margem líquida de quase praticamente 21%, mas fora isso, sempre dentro da média aí, entre 10% e 15% desde 2008, uma margem que vem se mantendo sólida ali durante todos esses anos. E para uma empresa praticamente isolada no setor de telefonia, isso é bom. Aqui o ROI é a única coisa que é um pouco mais baixa, Isso também pode até ser justificado pelo PL também
um pouco mais elevado. O ROI da empresa é apenas de 6,5%. Já sobre os crescimentos das receitas, nos últimos 5 anos a empresa teve um crescimento nas receitas de 2,14%. E aí é aquele que eu falei. A empresa pode ter um crescimento nas receitas, mas isso não quer dizer que ela tenha lucro. E um exemplo disso é aqui, né? A empresa sofreu impactos, consequentemente, como qualquer outra empresa sofreu nos últimos 2-3 anos. Consequentemente, vivemos momentos bem difíceis, tanto na economia quanto na vida de cada um de nós. Aí, quem passou pela pandemia sabe como é que foi o negócio, foi complicado. Mas a empresa tende a se recuperar com o tempo, né? Cada empresa, cada setor econômico tem um tempo diferente de recuperação. Isso você tem que levar em consideração também na hora de você investir. Aqui no caso a empresa teve uma pequena queda de 2% nos seus lucros nos últimos 5 anos. Isso é o que você consegue até ver aqui se você voltar na margem líquida. Consequentemente, tivemos aqui uma queda, né, de 8,5, aqui a atual está de 8,43 de margem líquida. Consequentemente, teve uma pequena baixa aí nos seus lucros nos últimos 2 anos. Mas, futuramente, pode voltar a se recuperar. E você, já investe em alguma dessas empresas que eu te mostrei? Na minha opinião, são ótimas empresas para você estudar. Você pode estudar, né? Não vai levar em consideração só a minha análise, mas sim se informe mais, estude mais sobre cada uma dessas empresas e, claro, consequentemente, faça a melhor escolha que for de acordo com seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, só peço que você deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos que querem aprender também a investir. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.